Parece que Trump e Netanyahu deram sinal verde para atacar bases militares, quartéis generais e comunicações do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã. Mas apenas e exatamente essa guerra não é contra nossos amigos farsi-persas, disse Bibi. Essa guerra é pelos nossos amigos persas contra aqueles que transformaram a vida deles em um inferno. Abaixo as parândias. Nas ruas do Irã, as mulheres tiram e queimam seus chadors e parândias. Abaixo o terror islâmico, grita a juventude. Morte a Khomeini, gritam as multidões de manifestantes. Esta é a terceira fase do que mais tarde será chamado de Grande Renascimento Iraniano. E é nesta terceira fase que começaram a explodir bombas e voaram balas. Uma explosão misteriosa abalou o país e o regime parece estar à beira do colapso. Também são possíveis ataques tanto dos Estados Unidos quanto dos israelenses, e o regime talvez esteja no maior perigo em muito tempo, já que os protestos se espalham por todo o país. Então vamos explicar em detalhes o que exatamente sabemos sobre essa explosão. A informação é limitada, mas também recebemos relatos de que o ditador do Irã está se preparando, talvez para fugir e seguir o exemplo de Bashar Assad quando ele fugiu da Síria para a Rússia. A principal tarefa dos rebeldes agora não é mais ser manifestantes, já é uma revolta armada, não permitir que o exército defenda o regime, a guarda revolucionária. Bem, todos entendem que eles estão ligados ao poder, a crimes em conjunto, é como, bem, a Gestapo ou a KGB. Eles. Mais tarde, eu acho que os próprios vizinhos deles vão começar a resolver isso, tirando a vida deles um por um. Mas o exército não deve entrar nas cidades. Essa é uma tarefa importante. Agora, Israel mostrará quem são seus inimigos e aliados. A base do Hezbollah, controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica no sul do Líbano, claro, lá também há uma situação bastante caótica devido à reorganização dos militantes do Hezbollah. Parece que o governo libanês continua hesitando em vez de realmente tentar desarmar o Hezbollah, mas quando o dinheiro de Teherã acabar, é claro, o Hezbollah também vai ter que juntar suas coisas e ir embora. A polícia está enfrentando rebeldes em mais de 70 cidades, alguns dizem que já são, mais de 100 até mesmo em pequenas localidades. Ou seja, as multidões controlam as ruas, os quartéis, e eles chamam isso de delegacias de polícia. Bem, essas delegacias foram esvaziadas, as armas desmontadas e distribuídas entre os rebeldes. Para esclarecer, mostrarei as imagens. Ou seja, a invasão do banco do corpo não é apenas um banco comum, é onde os membros do corpo guardavam o dinheiro, então a multidão não vai mais permitir isso. No vídeo ela invadiu e danificou todo o equipamento para impedir que os guardiões da revolução transferissem os fundos. Um avanço. Legendas por Dima Torzok. Muito corajoso, e isso é realmente muito empolgante. Porque, mais uma vez, assim como nos primeiros dias, tudo parece extremamente organizado, e isso no melhor sentido da palavra. As pessoas sabem exatamente para onde devem ir, o que exatamente fazer, em que horário e até mesmo como realizar isso. Vimos como, no momento certo, as pessoas atacam e tomam prédios de governadores, administrações municipais ou uma sede, por exemplo. Eles sabem como e quando fazer isso, já que as pessoas estão espalhadas pelo país. Eles conseguiram distrair e atrair muitas forças de segurança para um canto e então outro grupo ia e basicamente atacava certos lugares sem qualquer resistência. Agora, houve alguns lugares onde houve tiroteio? Isso indica que há um quartel-general, que a operação foi planejada, quero dizer, pelos rebeldes. Eles estão preparados e os rebeldes sabem o que precisam fazer, as ordens e comandos também. Senhores, lidar com multidões nunca é fácil. Não tenho dúvidas de que isso não é algo espontâneo e, na verdade, nem mesmo uma organização interna, um assunto interno. Em primeiro lugar, dentro do país não dá para se proteger totalmente dos espiões. Em segundo lugar, é preciso elaborar planos. Isso significa que é preciso saber, digamos assim, conquistar cidades. Minha aposta é que isso é uma organização israelense com a letra M, talvez com a ajuda de Washington ou Yad.
Senhoras e senhores, cliquem no sininho para nunca perderem notícias importantes. O comandante das Forças Armadas do Irã acusou Estados Unidos da América e Israel de organizarem os protestos ignorando as reivindicações legítimas dos manifestantes iranianos. Bem-vindos ao Boots on the Ground, eu sou Yair Pinto e vou revelar a verdade sobre o que ocorre em Israel. Todos os vizinhos do Irã, incluindo todos os países localizados a menos de 2.000 quilômetros de suas fronteiras, aumentaram o nível de prontidão militar. O alcance dos mísseis do Irã é de até 2.000 quilômetros. E ninguém sabe o que os mulás estão tramando em sua relutância em ir para a festa das virgens. Nas últimas 24 horas ocorreram eventos dramáticos no Irã. O regime parece estar lutando pela sobrevivência, e os conselheiros do presidente recomendam que ele tome uma decisão difícil e renuncie. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o regime contra o uso de violência em massa contra os manifestantes, afirmando que, se fizerem isso, receberão uma resposta muito forte. E em outras partes da Síria começou a Operação Legado da Determinação. Enquanto britânicos e franceses começaram a lançar ataques poderosos contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria no setor de Gaza, aviões britânicos, franceses e israelenses foram enviados ao ar. Todos querem proteger o Oriente Médio, especialmente após a incursão em Caracas. Na capital do Irã, Teherã, os cidadãos passaram uma longa e terrível noite de protestos contra o governo. As ruas da cidade estão cheias do cheiro de fumaça e gás lacrimogênio, enquanto multidões gritam slogans contra o governo. E as forças de segurança fazem de tudo para afastá-los, às vezes recuando e às vezes atacando os manifestantes com uma fúria desesperada. Os protestos, assim como a repressão por parte do regime, ganharam uma nova intensidade após os acontecimentos de sábado na Venezuela. Agora está claro que o que aconteceu com o regime de Nicolás Maduro pode acontecer com qualquer regime ditatorial, em qualquer parte do mundo. Em apenas uma noite, os Estados Unidos demonstraram ao mundo inteiro como são capazes de neutralizar todo um sistema de defesa, entrar no território de um país e sair de lá com o presidente algemado. No Irã, tanto o regime quanto os manifestantes viram o acontecimento como estratégia. Segundo relatos, a operação americana em Caracas foi realizada utilizando uma combinação de guerra eletrônica, ataques precisos e inteligência aprofundada, que rapidamente desativou o sistema de defesa antiaérea, considerado especialmente denso e baseado principalmente em sistemas de fabricação russa. Isso lhe parece familiar, talvez porque foi exatamente o que aconteceu durante a Operação Leão Ascendente? Em junho, quando as forças aéreas de Israel destruíram facilmente a rede de defesa antiaérea iraniana, então essa já é a segunda vez em menos de um ano que um sistema de defesa antiaérea, baseado em tecnologias russas e também chinesas, se mostrou completamente inútil contra aviões de fabricação americana e sistemas de guerra eletrônica. E tenho certeza de que todos estão levando isso em consideração. É disso que eu estava falando. Se o inimigo tem armamento americano e você tem armamento russo-chinês, você já perdeu. Por que comprar armas da Rússia se elas nem sequer retardam, quanto mais param, aviões, helicópteros, mísseis ou até mesmo tropas aerotransportadas dos Estados Unidos da América? Para que serve isso? E ainda é caro, bilhões para a Força Aérea. Sua força aérea estava equipada com aviões russos Su-30 Mark II e também com antigos F-16, mas em terra, como foi descrito, os sistemas permanecem completamente cegos. Quando o regime iraniano vê isso, percebe suas vulnerabilidades e a inutilidade de seu equipamento militar feito pela Rússia e China. Sem falar nos soldados mal treinados e desmotivados. Os soldados estão motivados a comer alguma coisa, não morrer de fome, não serem espancados por um oficial e não chamar a atenção dos superiores. O presidente Trump entrou na conversa declarando em sua rede social, Truth Social, que se o regime usar violência em massa contra os manifestantes, os Estados Unidos irão intervir para salvá-los. O regime de Khamenei no Irã está passando pelo maior colapso civil da história. Milhões de iranianos não estão parados. Eles estão cansados desse regime. O regime se destruiu por sua própria incompetência. Levou o povo à loucura pela sede e pela fome.
Os protestos, que começaram no final de dezembro de 2025, se transformaram em uma grande guerra civil contra o regime de Khamenei neste exato momento. As revoltas tomaram mais de 70 cidades em 31 províncias do Irã. As represas secaram, grandes mercados foram fechados, bandeiras do regime foram queimadas. As pessoas lutam nas ruas pela sobrevivência, por um balde de água ou um pedaço de pão. No século 21º, Teherã deixa de ser potência nuclear e vira mendigo da água. O regime iraniano, que ameaça o mundo com seus mísseis, não consegue fornecer água ao próprio povo na capital. Ele até começou a pedir água aos seus vizinhos. As pessoas não estão fazendo fila por pão de graça. Milhões de iranianos, segurando galões nas mãos, se empurram uns aos outros para conseguir recipientes plásticos de água e levá-los para casa. Das torneiras sai apenas o som do ar e do desespero, não água. Esse foi o momento em que a civilização desmoronou. Por isso, o presidente Massoud Pezeshkian levantou a bandeira branca. Ele declarou desesperadamente que a transferência de Teherã se tornou uma necessidade vital. A iminente catástrofe da falência hídrica do Irã não apenas devastou a natureza, mas também minou a própria sobrevivência do Estado iraniano. Não é uma operação de resgate, é uma solução. Este é o maior plano de fuga que a história moderna já viu. Tirar a capital de Teherã e movê-la 1000 quilômetros ao sul para o meio do deserto. O fim dos ayatolás está próximo. Os ayatolás vão acabar em breve e o príncipe herdeiro Pahlavi, o sucessor ao trono, vai voltar. Parece que o Irã quer uma monarquia constitucional, liberdade de expressão, laços econômicos com os Estados Unidos da América e Israel e esquecer o fanatismo religioso de uma vez por todas. Será que eles vão conseguir? Há 45 anos, protestos massivos e a CIA forçaram o Shah Pahlavi a fugir do país. E agora? Uma explosão misteriosa abalou o país e o regime parece estar à beira do colapso. Também podem haver ataques vindos dos Estados Unidos da América ou dos israelenses. Agora, os netos daqueles que, enfurecidos, expulsaram o Shah, esses mesmos netos agora estão enfurecidos nas ruas e imploram pela volta do Shah. Mas se naquela época eles foram enganados, agora eles viram como a vida deles se tornou terrível em comparação com a vida sob o Shah. E o regime talvez esteja no maior perigo em que já esteve há muito tempo, pois os protestos estão se espalhando por todo o país. Então vamos analisar em detalhes o que exatamente sabemos sobre essa explosão. As informações são limitadas, mas há relatos de que o ditador do Irã pode estar se preparando para fugir, seguindo o exemplo de Bashar Assad quando foi para a Rússia. Então há muito o que discutir aqui antes de começarmos. Como sempre, deixe seu like, inscreva-se, é totalmente de graça, não vai te custar nada. Sua ajuda é fundamental para o canal. Compartilhe opiniões nos comentários. O Irã está caindo? O que achou da explosão? Foi sabotagem? O que está acontecendo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Ative o sininho de notificações, ligue todas as notificações e você não vai perder nada. No Instagram, David Rockstad, XD Rockstad, você me encontra nas redes sociais. Minhas mensagens estão abertas, compartilhe dicas. Obrigado por enviarem informações, vocês são incríveis. Parece que assim que pertenceu. A primeira resposta foi a greve dos importadores de equipamentos. Ela foi apoiada por aqueles que esperavam o momento, esperavam que algo levasse as pessoas às ruas, e então usaram forças e métodos que transformaram essa pequena greve de protesto em uma revolução nacional. O componente balístico dessa questão é enorme. Os israelenses querem atacar, os israelenses querem entrar. O presidente Donald Trump disse à imprensa, ao conversar com Netanyahu, que está pronto ou não se opõe a atacar para destruir seus mísseis balísticos. E se eles voltarem a mexer em suas armas nucleares, ou melhor, em suas tentativas de criar armas nucleares, ele atacará imediatamente. Exatamente como no ataque noturno que destruiu o programa nuclear iraniano. Então é essa a situação em que estamos agora. Os Estados Unidos começaram a transferir recursos militares para esta região, para a Europa, o que é muito parecido com o que vimos antes da Operação Martelo da Meia-Noite. Então estão acontecendo muitas coisas estranhas. Agora vou mostrar isso na tela para vocês, me deem literalmente um segundo, preciso ter certeza de que entendi tudo corretamente. Sim, ok, vou mostrar isso na tela agora, está escrito urgente lá. Em Amale foi relatada uma forte explosão, a causa dessa explosão permanece totalmente desconhecida no momento e até agora não houve declarações oficiais sobre possíveis vítimas ou danos causados.
Essa é uma explosão misteriosa. Temos outros vídeos que registraram o momento. Aqui está outra visão do ocorrido. Você pode ver a fumaça preta, parece que algum objeto, talvez um depósito, foi destruído. É isso que está sendo relatado. Foi relatada uma grande explosão e um incêndio subsequente em uma fábrica de carvão em Amali. Legendas feitas por Dima Torzok. Do que tudo depende. Neste mar tempestuoso de paixões, existem duas forças, o corpo e o exército. O corpo pode dispersar manifestações se o exército não interferir. Ou seja, do ponto de vista dos Estados Unidos da América e de Israel, é preciso ajudar o Irã a resolver duas tarefas: enfraquecer o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Bem, esse é o corpo de guardiões, e ou trazer o exército, digamos, para cooperar com os rebeldes, ou tornar sua liderança neutra, ao mesmo tempo atraindo para o seu lado os soldados e pequenos comandantes. Acho que em breve saberemos quais alvos Israel está pedindo: bases, quartéis generais, comunicações, corpos e 0 alvos do exército e da marinha. Porque nossa guerra não é com eles e sim com aqueles. Lembram quem tornou a vida deles horrível? Adivinhação na borra de café Venezuela. Uma incursão impressionante, uma incursão absolutamente impressionante, cujas consequências vão se espalhar pelo mundo inteiro. Sobre o que foi isso? Petróleo, drogas, eliminação de potenciais inimigos da nossa esfera de influência? O complemento de Trump à doutrina Monroe é o tema do episódio de hoje, caso você tenha perdido. O presidente Trump acabou de atualizar a doutrina Monroe com uma justificativa jurídica clara e uma operação militar incrivelmente bem-sucedida, eliminando o ditador comunista da Venezuela e sua esposa. É assim que o próprio Sr. Trump define tudo isso. Por favor, ouça. Se você descrevesse a Operação Determinação Absoluta, diria que ela foi sobre petróleo ou sobre mudança de regime? Estamos falando sobre paz no mundo inteiro. Onde haja paz na Terra, a paz deve existir. Este é nosso hemisfério. A doutrina Monroe foi importante quando adotada e por outros presidentes, mas muitos a deixaram de lado. Eu não deixei isso de lado, mas na verdade é sobre paz na Terra. Muito obrigado. Pessoalmente, acredito que essa foi uma ação verdadeiramente histórica do Sr. Trump. E acho que isso vai mudar o curso de toda a história. Não só no hemisfério ocidental, mas também, muito provavelmente, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. O Sr. Trump demonstra a força extraordinária dos Estados Unidos. Sabe, ele é um presidente direto, sensato, que fala no que acredita e depois age. Neste hemisfério não há lugar para o comunismo, a guerra ou o narcoterrorismo. Maduro foi avisado muitas vezes, mas não ouviu e agora está pagando o preço. E isso é igual ao caso do bombardeio das instalações nucleares iranianas ou da eliminação de al-Baghdadi e Soleimani. Sr. Trump avisou, tomou medidas e depois mudou a história. Bem, ele está fazendo isso de novo e eu acho que isso é realmente uma grande coisa. E isso torna a América ainda mais forte novamente e ajuda a apagar a mancha de Biden no Afeganistão e outros fracassos dos últimos anos. Aliás, para aqueles que talvez não o conhecessem pessoalmente, o falecido presidente James Monroe, em sua 7ª mensagem anual ao Congresso, apresentada em 2 de dezembro de 1823, fez uma declaração muito clara e inequívoca. Um aviso às potências europeias de que os Estados Unidos da América, de forma alguma, tolerariam qualquer nova colonização ou o estabelecimento de monarquias fantoches no continente. O presidente dos Estados Unidos da América, Monroe, no início do século XIX, acho que na década de 1820, interrompeu a colonização dos países ocidentais. Ou seja, no nosso hemisfério ocidental, hoje estamos impedindo a penetração do comunofascismo, China, Irã, Rússia, no nosso hemisfério. Graças a Trump, a Venezuela teve uma chance de se libertar da ditadura sangrenta. Graças a Trump, uma chance de se libertar da ditadura sangrenta. E a ditadura sangrenta apareceu no Irã.
Se nesses dois países houver uma mudança de regime, China e Rússia perdem dois dos seus principais aliados e ficam sujeitos à chantagem financeira e energética, além de pressão. Vamos chamar isso de uma palavra mais adequada. O preço do petróleo pode cair abaixo do ponto em que a Rússia obtém lucro com os recursos energéticos. Então, a Ucrânia tem uma chance única de acabar com a guerra sem ceder os territórios que ainda não foram tomados pela Rússia. Israel, ao se livrar do inimigo número 1 e com a chegada do príncipe herdeiro Pahlavi ao poder, ganha um amigo próximo e parceiro. Hamas, Hezbollah, Houthi. Em questão de meses ou de um ano deixam de existir, e Israel assina o Acordo de Abraão com a Arábia Saudita, com o Irã e com a maioria dos países do Oriente Médio. A influência da China e da Rússia na região enfraquece significativamente. E tudo isso porque nos Estados Unidos da América surgiu um presidente com experiência, intuição e bom senso. E o que mais? E quem sabe o Canadá também se junte e a Groenlândia perceba que, ao entrar para a América, terá proteção, prosperidade e participação na economia mais dinâmica do mundo. Senhores, se quiserem receber vídeos interessantes em tempo hábil, por favor, inscrevam-se e cliquem no sininho. E, aliás, compartilhem este vídeo com os amigos e, com certeza, escrevam nos comentários o que vocês têm interesse em assistir. Isso vai nos orientar. Bem, por hoje é só. Até as novas notícias bombásticas com as quais Donald J. Trump sempre nos surpreende. Até logo.